Hoje eu quero... Sabe quando você está lendo a Bíblia e aí você não consegue... Você quer contar aquela história para alguém, mas você não consegue contar ela só lendo um versículo da história, você tem que contar a história inteira, ler a história inteira. Então hoje eu quero ler algumas passagens da Bíblia, assim, bem longas, por isso eu cortei toda a introdução, eu quero só jogar o texto para vocês e a gente começar a estudar a Palavra de Deus, amém? Vocês topam vir comigo nisso? Então a Palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 ao 16, o seguinte. Preste atenção que essa aqui é praticamente... Sabe quando o texto sozinho, ele explica toda a tua mensagem? Então se você quiser, você pode escutar só isso aqui e ir embora. Mas se você não entender, fica que eu vou tentar explicar o que significa o texto, tá bom? Mas 1 Coríntios 2 a 6 diz o seguinte. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqui é interessante a gente aprender isso. O texto está nos ensinando o seguinte: nenhum sentido da alma, nenhuma sabedoria humana nos revela as coisas espirituais. Nem ouvido, nem tato, nem olho, nem mente, isso está falando sobre alma. A nossa alma não é capaz de compreender as coisas espirituais. Ele está falando que se os mais sábios humanos pudessem compreender as coisas espirituais, se os mais sábios humanos pudessem compreender as coisas espirituais, eles não teriam crucificado aquele que veio representando o mundo espiritual. Ele está falando assim, a tua alma não consegue compreender as coisas do Espírito. Entendem isso? Então a alma, ela é governada pelos 5 sentidos. Olho, o ver, o tato, o ouvir, essas coisas todas é o que guia, é o que traz informação, é o que dá conhecimento para a nossa alma. É o que alimenta a nossa mente, da alma. E ele está falando, só que o conhecimento que vem de fora não faz com que você compreenda as coisas espirituais. Ela tem um nível máximo de conhecimento e é o conhecimento humano. Mas se você deixar o Espírito se manifestar em você, você vai ver coisas inimagináveis. Coisas que o homem, que não subiu ainda ao coração humano. É isso que ele está tentando explicar aqui. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Agora sim, ele começa a falar do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Diga assim comigo, eu sou espiritual. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele começa a nos ensinar então que a alma não é capaz de compreender as coisas espirituais.
Mas existe um povo que foi transformado e não pensa mais com a mente terrena, mas recebeu a mente de Cristo. Foi transformado em sua natureza para que possa ser governado e guiado pelo Espírito. Possa ser ensinado pelo Espírito. A palavra de Deus, queridos, ela é Espírito. E não pode ser compreendida apenas pela nossa grande sabedoria humana. Ela tem que ser recebida no Espírito, e é o Espírito que está dentro de nós quem ensina a nossa alma. Vocês estão entendendo isso? A palavra é revelada pelo Espírito para a mente renovada em Cristo que está na alma. A nossa alma, ela precisa aprender a palavra de Deus através do ensinamento do Espírito, para que ela comece a concordar e pensar como o Espírito. Mas não é qualquer mente que pode pensar dessa forma. Precisa ser a mente de Cristo. Você precisa ter a mente de Cristo para poder receber as verdades espirituais. Nossas vidas são decisões feitas na alma, guiadas, baseadas nos princípios espirituais. Você tomou decisões na sua vida onde você viu que aquilo não deu certo. E você toma decisões na sua vida, às vezes baseado na palavra de Deus, guiado pelo Espírito, e isso é muito bom para você. Então, as nossas vidas, elas são resultados das decisões que tomamos, guiados pela alma ou guiados pelo Espírito nos revelando a verdade. É você quem decide a quem você vai escutar. Não se pode tentar deduzir as coisas espirituais com a alma. Não tem como o versículo, esse texto que lemos está nos ensinando, não tem como. A sua alma jamais vai compreender as coisas espirituais. Um dos versículos diz, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. São os espirituais que recebem as verdades espirituais. Você precisa ter a certeza de que você se tornou um ser agora espiritual, para poder compreender as verdades de Deus. Eu quero trabalhar com um exemplo, e eu quero trabalhar essa ideia entre você tentar interpretar verdades espirituais com a sua alma. Tem uma história que é muito famosa na Bíblia, a história de Abrão, que se torna Abraão, e é muito simples. Eu quero ver se lendo alguns capítulos dessa história, capítulos, né? Porque vai do 15 ao 20 e poucos lá. Mas eu vou ler alguns pedaços e vamos ver se a gente consegue construir a história de Abraão, lendo apenas esses versículos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, se ajeita na cadeira aí que a gente vai ler bastante texto agora, para que a gente possa perceber isso. Mas deixe gravado na sua mente aí. Você não consegue interpretar as verdades espirituais com a sua alma. Ok? Vamos ler essa história baseada nesse princípio. Tá bom? Então, primeira parte da história está em Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao 6, e diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão, numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Quantos de vocês ficariam felizes com Deus te dando uma promessa dessa? Grande será a sua recompensa. Né? De repente, Abrão não ficou tão feliz assim. Ele fala assim, mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? O que me adianta ter uma grande recompensa se quando eu morrer ela vai ficar para um dos meus escravos e não para um filho meu? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será seu, é esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Um filho gerado por você mesmo, preste atenção nessa frase, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Ou seja, Deus está mostrando para Abrão que Ele está falando sobre as coisas espirituais. Olhe para o céu, olhe para cima, aonde estão as coisas espirituais. Foque nisso. Você ainda está olhando a sua situação terrena, mas foque nisso.
olhe para as estrelas, se é que pode contá-las, se é que você vai conseguir entender o céu. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu e isso lhe foi acreditado como justiça. Agora eu quero ler Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao 6. E olha o que acontece enquanto Abrão ele recebeu isso, essa promessa, ele entendeu. Ele falou: Deus tem uma promessa, Deus tem uma verdade espiritual a meu respeito. Só que olha o que acontece, como que ele e a esposa dele realmente entenderam a promessa. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, não foi o Senhor que tinha prometido filhos? Na verdade espiritual, Ele prometeu o filho. Na interpretação dela pela alma, pela situação terrena, ela entendeu que Deus não queria dar um filho para ela. Possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e, agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Olha o resultado, olha o que está acontecendo aqui, olha a história que está sendo criada aqui. Deus vem, entrega uma revelação espiritual para Abrão. Abrão com a sua esposa recebem essa informação não no espírito, mas na alma, e eles saem tentando executar o que Deus tinha prometido. E olha o resultado de quando você tenta interpretar uma verdade espiritual com a sua alma. Olha o que estava começando a acontecer aqui. Um filho nasceu de uma serva. Só que o filho não poderia ser da serva, porque ele disse: um filho nascerá, o seu filho. Lembra, a gente leu no versículo anterior: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro, Deus tinha dito. Ou seja, o herdeiro dele não poderia ser o filho de uma serva, teria que ser um filho dele mesmo. Quando duas pessoas casam, elas se tornam uma. Então não poderia ser filho de Agar, porque Abrão não era um com Agar. Abraão era um com Sarai. E era ela que teria que dar o filho, o seu herdeiro será gerado por você mesmo. Vocês entendem isso? Então a alma, ela confundiu tudo. Em Gênesis, a gente acabou de ler 16, 1 ao 6, né? Em Gênesis 17, do 17 ao 22, diz o seguinte: Abraão prostrou-se em terra, de novo, o Senhor vem falar com Abraão. E aí, Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, tá bom? Aqui ele pegou e trocou o nome. Lembra que a gente estava lendo Abrão e Sarai. Agora é Abraão e Sara. Deus troca o nome deles. É muito importante entender isso. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Agora ele não acredita. Antes ele pelo menos acreditava na alma dele que ele teria um filho com a escrava. Agora se tornou impossível até mesmo para ele ter um filho. Antes somente a esposa dele era estéril. Agora até ele já considera impossível ter um filho. E Deus muda o nome dele, falando que ele seria pai de multidões. Riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Hoje em dia você conversa com os médicos, eles falam: pô, passou dos 30, agora você está
comece a pensar mesmo se vai querer ter um filho ou não, não sei o quê. E Abraão disse a Deus: permite que Ismael... Quem é Ismael? O filho de Agar. Lembra que Agar, a escrava, teve um filho? O nome desse filho é Ismael, ok? Vocês estão acompanhando a história? A gente está conseguindo criar todo o cenário na mente de vocês? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro. Eu já tenho um filho, mas não era gerado dele mesmo. E ele estava falando: permita que esse seja meu herdeiro. Eu não sei se você, Deus, vai ser capaz de gerar um filho através de mim e minha esposa. Olha a conversa de Abraão com Deus. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho de Sara, que lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Percebe como vai acontecendo a conversa? Deus traz uma verdade espiritual na alma, tentando executar a verdade espiritual, tentando interpretar a verdade espiritual. Eles tomam algumas atitudes, geram alguns problemas. De repente, Deus aparece de novo, muda algumas coisas. Ei, você não está entendendo, seu nome não é mais Abrão, agora seu nome é Abraão, pai de multidões, pai de muita gente, pai da galera. É esse teu nome agora. Deus muda isso, e aí Abraão ainda não consegue entender. Ele fala assim: não, mas eu sou velho agora também. Tentando interpretar verdades espirituais com a alma. Não tem como. Sara passa pela mesma situação. Gênesis 18, do 9 ao 15, diz o seguinte: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então veio 3 homens da parte de Deus falar com Abraão, e eles perguntam: onde está Sara? E ele fala: ela está ali na tenda. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma. Percebe que a alma, por não interpretar, o versículo que nós lemos lá em Coríntios diz que não tem como você interpretar o que é espiritual com a alma, porque lhe parece loucura. E qual que é um dos sentidos da loucura? Rir. Quando Deus falou com Abraão, Abraão riu dele mesmo, falou: você acha que eu vou ter filho? O que acontece com Sara? Eu? Já velha, já passada da idade, já vou ter filho? Ela também ria, ele também riu, porque é loucura uma verdade espiritual para quem está na alma. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Aí aqui ele começa a tratar, acho, com essa... Vamos descer o nível, vamos para a alma então. Existe alguma coisa impossível para Deus? Pô? Não é porque é velho, não é as circunstâncias que definem Deus, mas Deus comanda as circunstâncias. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Olha o resultado da alma. Sara teve medo, alma. Mentiu, alma. Eu não ri. Imagina falar para Deus: não, Deus, você viu errado. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Bom, acaba aqui. Deus, ele trabalha com um tipo de código. Vamos ver se a gente consegue entender isso assim.
Deus ele trabalha com um tipo de código e a alma em outro código. Não se conversa. Um código não conversa com o outro. O espírito do homem é como se fosse um decodificador. Tá certo isso, né? Decodificador. Ou seja, entra o código de Deus e é transmitido de acordo com o código que a alma entenderia. Entende isso? Deus falou A e a alma de Abrão entendeu B. Deus vem e ajeita as coisas, né? Abrão trabalhava num código chamado Abrão. Era príncipe, eu não me lembro direito, mas ele num código chamado Abrão. Deus vem e muda a programação do sistema. Ele muda a programação para Abraão. Vocês entendem isso? Estão me acompanhando aqui? Ele muda a programação de Abrão para Abraão. E agora Abraão entendia a verdade espiritual. Ele mudou o Abrão para Abraão, para que ele pudesse receber o código espiritual, para que ele pudesse se comunicar, Deus falando A e ele entendendo A. Ele muda a programação, o sistema. E é nesse momento que ele entende. É nesse momento que depois de um ano realmente vem o filho. É nesse momento que depois de um ano a bênção espiritual se manifesta na vida de Abraão. Porque ele deixou de tentar interpretar uma verdade espiritual com a alma. Vocês não tem como Deus ter entregue uma promessa para você, profetizado sobre a sua vida, falado a seu respeito, e você querer viver a sua vida recebendo essa promessa, mas fazendo do seu jeito, guiado pela alma, guiado de acordo com os seus desejos, guiado de acordo com o que você pensa que aquela promessa significa. Você precisa mudar, você tem que decodificar no espírito, para que a alma possa executar. Você tem que alterar isso em você. Quando a alma de Abraão não compreendia as coisas espirituais, não permitindo que ele vivesse a promessa de Deus para ele. Não permitindo. Deus falou assim: Rômulo, você vai pregar para multidões, Rômulo. E aí seu garotão bobo pegasse e falasse assim: é verdade, então agora eu vou ficar me enfiando nos cultos e tentar entrar no lugar do pastor Pio, ou sei lá o que, vou tirar ele da frente. Não seria uma forma almática de tentar conseguir o que Deus me prometeu? Sabe, eu vou tentar na minha própria força, eu vou tentar no meu próprio jeito, eu vou fazer na minha maneira. Seria uma maneira almática de tentar fazer aquilo que Deus me prometeu. E aí a gente precisa entender isso. Vocês viram e leram comigo ali quais são os resultados de quando interpretamos uma verdade espiritual com a alma. Vocês viram a desgraça que gerou na família de Abraão. Vocês viram o que acontece ali? É quando a alma tenta conquistar as coisas espirituais que surge a religião. Já falei 1000 vezes isso para vocês, aqui, tentar conquistar algo que já é seu, pelo esforço próprio, é religião. Algumas pessoas acham que religião é catolicismo, é budismo, é não sei o quê. Se você joga futebol quarta-feira à noite para ficar feliz, para ficar alegre, isso é religião. Porque você está fazendo algo para conquistar a alegria que Deus já te deu. Se você precisa de 1 milhão de likes lá numa fotinho que você posta lá, empinando a bunda lá para ser feliz, né? Se você precisa disso, é que isso é uma religião sua. É uma religião sua. Não vai trazer alegria para você, é interpretado pela alma, não é Deus te oferecendo isso. Sabe, é religião. Você fazer algo para tentar conquistar aquilo que Deus já te deu gratuitamente. Religião. Religião. E é quando a alma tenta conquistar as verdades espirituais que nós temos a religião. E o resultado da alma, quando a alma tenta realizar de forma terrena o que é espiritual, você encontra alguns problemas. Você vai encontrar várias dificuldades se você estiver tentando interpretar as coisas espirituais a seu respeito com a alma. Pode ter certeza disso.
Os resultados da interpretação da alma, das verdades espirituais com a alma, traz para você confusão, inimizade, orgulho, soberba, ira, egoísmo, ofensa, mágoa. Já fez alguma coisa que você achou que era Deus que estava falando com você e no final você saiu irado, magoado, egoísta, orgulhoso? Pode ter certeza que aquilo era uma verdade sobre você, mas você estava interpretando com a alma. Ah, Deus falou para mim, mas o meu líder não deixa nem eu trazer o devocional. Alma. Deixe Deus resolver isso. Se Ele prometeu, é Ele quem vai te colocar lá. Deixe Deus falar isso, deixe Deus falar com você. Para Abraão, a alma trouxe confusão. Para Abraão, a alma trouxe dificuldade no lar dele. Sara se virou contra ele. Ou seja, a auxiliadora da casa dele se virou contra ele. Você começa o projeto e os resultados do que você começou estão trazendo desentendimento entre você e uma autoridade colocada por Deus em sua vida. Muitas vezes isso é resultado de algo que você interpretou com a alma. Você começa o projeto, Deus falou com você, realmente falou. Deus ele prometeu para você, Ele vai executar aquilo na sua vida. Mas de repente você começa a tentar fazer a promessa se cumprir no seu próprio esforço. E olha o que aconteceu com Sara. Por ela tentar fazer no próprio esforço, ela se voltou contra a autoridade da vida dela. Começou a trazer inimizade contra uma autoridade. Você começa um trabalho, Deus falou para você que isso aí, você vai ser abundante. Amém? Então eu vou ser abundante. Agora quer saber, eu vou fazer do meu jeito, eu vou conquistar a minha abundância. Nem que isso eu tenha que trabalhar das 5 da manhã de sábado, de sei lá como que fala assim, 7 dias por semana, 24 horas por semana, não veja mais meus pais, não veja mais minha família, não veja mais, eu vou conquistar a minha abundância. E traz inimizade entre você e sua família, o seu trabalho. Ei, você acabou de interpretar uma verdade espiritual com a sua alma. Vocês entendem isso? Você começa um projeto, você começa algo na sua própria alma e de repente você não consegue mais, isso começa a trazer confusão. Isso começa a trazer confusão, dissensão, inimizade, egoísmo, soberba, orgulho. Interpretar uma verdade espiritual com a alma traz resultados negativos. Tanto é que Abraão teve que pedir, por gentileza, agora abençoe Ismael. E Deus abençoe Ismael se você tiver a oportunidade, estude a história desses dois povos, o povo que vem de Isaac e o povo que vem de Ismael. Deus fala, jamais existirá amizade entre esses dois povos. Sabe por que existe tanta guerra lá na região lá de Israel e Palestina, e aquela galera toda lá, e ninguém consegue explicar aquela guerra? É porque lá atrás Abraão tomou uma decisão na alma. Olha as consequências disso. Você acha não, olha as consequências disso. Sara ficou com medo e mentiu. Olha outra consequência. Medo. Você toma uma decisão na alma, de repente alguém chega e fala, mas Deus não tinha te falado isso. Não, nada a ver, que deixa para lá isso. Mas Deus não tinha te dado uma promessa que você ia, e Ele ia executar isso na sua vida? Não, mas acho que agora não tem mais nada a ver, mudou. Ei, do que você está falando? Porque tomou uma decisão na alma, agora tenta esconder aquilo e mentiu. Começa a mentir para as pessoas falando, não, olha, Deus me fez uma grande pessoa, Deus... Mas e aí, me mostra? Não, ainda não, Sara ficou com medo e mentiu. As dificuldades de interpretar uma verdade espiritual com a alma. A interpretação pela alma precisa de mentiras para ser sustentada. Você começa o projeto, mas você sabe que Deus não está ali, você interpretou com a alma. E agora começa a mentir para ver se você consegue sustentar aquilo. E aí você começa a mentir para ver se você consegue sustentar aquilo.
Deixa eu dar uma dica, se você se encontra numa posição dessa, mude, metanoia, arrependa-se, mude a sua mentalidade e se arrependa dessas mentiras o quanto antes, senão você vai ficar travado aí para sempre e jamais vai viver as promessas de Deus para você. Mude a sua mente. Mas existe também, esse é o resultado de interpretar uma verdade espiritual com a alma. É isso que acontece. Mas nós vimos lá em Coríntios que não tem como. É loucura. E se você acha que entende, aí você tenta fazer e só traz mais desgraça. Mas existe também os resultados do Espírito. E agora eu quero ver se aparece um sorriso no rosto de vocês, porque vocês estão assustados comigo hoje. Vocês estão olhando assim, nossa, ele está falando da bunda no... Resultados do Espírito. Os resultados do Espírito. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, é como se Ele alterasse o código. Conosco também é assim. Preste atenção nisso. Nós também tivemos o nosso código alterado. Nós éramos uma natureza caída e pecaminosa. Mas quando Ele derramou o Espírito dEle em nós, nós mudamos a nossa natureza e nos tornamos uma nova criação. E agora nós somos espirituais e entendemos as verdades espirituais. Amém? Receba, essa é uma coisa boa. Isso é bom para nós, isso é bom. Conosco é assim, quando Ele derramou o Espírito Santo em nosso espírito, isso muda a nossa natureza, e o que não entendíamos como naturais, agora entendemos como espirituais. O Espírito traz liberdade, o Espírito traz alegria, o Espírito traz paz, o Espírito traz abundância, o Espírito é quem faz todas essas coisas. É muito mais leve viver a sua vida da maneira espiritual. Recebendo as promessas e deixando Deus agir através de você para que elas se cumpram. Sem tentar inventar o seu método, a sua estratégia, o seu jeitinho para que as coisas aconteçam. Nós somos jovens. E nós estamos na época de planejar as nossas vidas. Muitos de nós estamos tentando ainda decifrar para onde vamos, o que temos, ver se Deus traz uma promessa para nós, um caminho específico, uma direção específica. Então nós estamos na fase certa para não errar depois que começarmos. Entenda isso. Vamos interpretar as verdades espirituais de maneira espiritual. E nós jamais vamos ter que passar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela soberba, pela ganância, por tudo aquilo, pela ira, pela mágoa. Nós vamos poder viver sim a vida que Deus tem para nós, a vida abundante, a vida de paz, de alegria. Sabe, essa vida leve. Essa vida leve. É legal, hoje eu estava no retiro de integração falando sobre perdão. E é legal de ver essa fase da pessoa. Onde ela consegue liberar perdão àqueles que ofenderam ela. Onde ela consegue se perdoar por aquilo que ela cometeu, pelos erros que ela cometeu. É muito bom ver essa fase. Parece que você vê saindo de cima das pessoas um peso. Elas estão te olhando assim, carrancuda, você começa a falar sobre perdão, Deus te perdoou, você é livre. E de repente ela vai entendendo que ela realmente é livre. De repente ela vai entendendo que ela se perdoa, que ela perdoa quem magoou ela, e de repente ela já está de mãos levantadas, está respirando, ela está bem. A palavra de Deus diz que a amargura traz até doença para os ossos. Tem pessoas que têm doenças em seus ossos por causa da falta de perdão, e de repente ela só libera perdão e ela é livre, fica leve. É a mesma coisa, se você interpreta pela alma, as coisas vão ficando pesadas. A estrutura que você criou é você que tem que carregar, é você que tem que mentir, é você que tem que fazer acontecer. Mas se você interpreta pelo Espírito, é Ele cuidando, é Ele carregando, é Ele te conduzindo. Filipe, agora é uma história totalmente fora. Filipe era tão leve que o Espírito Santo tirou ele de um lugar e pôs ele no outro. Sabe, verdades espirituais interpretadas de forma espiritual. Esses somos nós temos essa habilidade em nós. Você não é mais uma criatura caída que tem que tentar interpretar e realizar as coisas por você mesmo. Você agora é um ser espiritual em Cristo Jesus. Uau! Uau! 1 Coríntios 2:9 diz isso. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
nas coisas espirituais, nem a maior habilidade da alma, que se chama imaginação, tem capacidade de alcançar o nível espiritual. Você pode ser a pessoa mais imaginativa do mundo. Sabe, você pode criar coisas com a sua imaginação. É a habilidade mais elaborada que existe na alma do homem, imaginação. É o mais difícil de explicar, é o mais difícil de compreender, é o mais difícil de estudar, imaginação. E nem essa habilidade consegue compreender as verdades espirituais. Nenhum olho viu, mente nenhuma conseguiu imaginar. Mente nenhuma consegue imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que são, em outras palavras, para aqueles que são espirituais. Ninguém consegue. Efésios 3:20 diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Perceba que Deus, Ele nunca quis tirar você da equação falando assim, são as minhas verdades e vai ser do meu jeito e eu vou fazer. Não, Ele chama você para ser um sócio, um parceiro. Ele fala, é as minhas verdades, eu vou fazer acontecer, mas através de você. Vocês entendem isso? Vocês leram um versículo comigo? Efésios 3:20? Olha o que diz, aquele que é capaz de fazer, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua. Através de quem Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós mesmos pensamos? Queridos, nós temos que fazer uma única coisa: não atrapalhar Deus. Não atrapalhe Deus. Se Ele já te deu uma promessa, confie que Ele é fiel para cumprir e diga, eis-me aqui, pode usar. E você vai ver que isso vai se cumprir na sua vida. Não crie seus planos, não coloque seus desejos, não coloque o seu ego, não coloque a sua alma para interpretar as coisas espirituais. Não funciona. Esteja firme nas coisas do Espírito, confie em quem prometeu. Não atrapalhe o agir de Deus, mas se torne um parceiro de Deus. É isso que o Espírito Santo está nos ensinando hoje aqui. Nós somos parceiros dele. Nós não interpretamos as coisas espirituais pela alma, mas pelo Espírito. Ele nos usa, Ele faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, através de nós. Através de nós. Ou seja, Ele vai te levar lá. Ele pode fazer infinitamente mais, no simples fato de você se deixar usar por Ele. No livro do profeta Isaías, ele pergunta, quem eu vou enviar? Envia a mim. Mas o que eu vou falar? Colocarei brasas na sua boca e você vai falar. Ele sabe fazer. Ele faz mais do que você imagina, Ele pode mais do que você pode, Ele pode, por acaso, alguma coisa impossível para o Senhor, Ele pode, só se coloque à disposição. Ei, eu estou falando para esse ano, estamos no começo do ano, não ache que é você que vai conquistar tudo aquilo que Deus prometeu para você nesse ano. Não é através do seu esforço, não é você, apenas não atrapalhe Deus. E Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você conseguiu armazenar da promessa que Ele te deu. Sabe, Abraão olhou as estrelas e pensou, uau, deve ser grande mesmo. Mas ele jamais imaginaria que o Messias viria da descendência dele. Na verdade, Abraão podia olhar as estrelas, mas ele jamais imaginaria você sentado hoje aqui aprendendo a palavra de Deus. Quando ele entendeu isso de forma espiritual e creu, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que você pede ou pensa. Vocês estão me compreendendo? Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Abraão jamais imaginou isso. Que Cristo Jesus seria seu descendente. Abraão jamais imaginou na mente natural que nós estaríamos aqui hoje. Mas somos seus descendentes, descendentes de Abraão, em Cristo hoje. Agora preste atenção. Somente a mente de Cristo é capaz de receber a revelação que vem do Espírito. É por isso que a nossa natureza tem que ser alterada.
De uma alma vencida pelo pecado para uma alma que possui a mente de Cristo. A nossa natureza tem que ser alterada. Nós temos que mudar. Nós somos espirituais. E aqueles que nasceram do Espírito vivem também pelo Espírito. Precisamos permitir a revelação espiritual entrar em contato com a nova mente que temos em Cristo. Nós precisamos permitir que a revelação espiritual entre em contato com a mente de Cristo que agora está em nós, que nós temos. Não nos deixar guiar, na verdade, nos deixar guiar pelos princípios da palavra de Deus e não mais pela alma. Você quer ter uma vida triunfante, você quer ter uma vida que avança, uma vida... Não interprete mais as verdades espirituais com a alma, mas receba através do Espírito. Receba através do Espírito. Você lê um versículo, diga, eu recebo. Eu não entendi nada, mas eu recebo. Você pode dizer comigo, já que disseram aqui no canto, né? Digam todos, eu recebo. As verdades espirituais. Pode repetir, eu recebo as verdades espirituais sobre a minha vida. Amém. Gostaria de pedir que vocês se colocassem em pé, por gentileza. Eu tentei falar o mais rápido possível, eu falei que era um monte de história, eu falei que era um monte de coisa, para a gente poder acabar dentro do horário. Já passei um tempão, mas eu não posso deixar de passar essa oportunidade. Nós precisamos nos deixar guiar pelos princípios da palavra de Deus e não mais pela alma. E qual é o primeiro passo para que isso aconteça? Ok, eu entendi. Quando eu ajo de forma almática, isso me traz mágoa. Isso me traz decepção, isso me traz orgulho, isso me traz ira, isso me traz um monte de resultados que eu nunca quero, que eu não queria que acontecesse. Eu entendi isso, eu aprendi isso. Então qual é o primeiro passo para que eu possa ter essa vida espiritual e entender essas coisas espirituais da qual você está falando, pastor? 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. O primeiro passo é estarmos em Cristo, para nos tornarmos uma nova criação. Assim poderemos dizer que as coisas antigas já passaram e que surgiram coisas novas para nós. É assim que nós podemos viver uma vida espiritual, deixando o passado para trás e aceitando uma nova vida em Cristo Jesus. Deixando os resultados da alma para trás e aceitando os resultados de uma vida espiritual em Cristo Jesus. Como eu posso mudar minha vida? Muitas vezes nós estamos cansados de tentar, pois a alma está conduzindo as coisas. Você já se viu cansado de tentar? Porque a sua alma já não aguenta mais. Você não, sabe, você está cansado de confusão. Toda vez que você tenta fazer algo, termina em confusão. Toda vez que você se coloca à disposição para fazer algo, existe contenda, pessoas brigam, pessoas saem da onde você está, acontece alguma coisa. Às vezes nós cansamos de sempre fazer algo e acabar magoando alguém. Não é verdade? Pô, de novo, eu tentei, eu queria, mas alguém saiu magoado. Você vai em outra situação, você tenta, você quer, mas as pessoas saem magoadas. Você está cansado disso. É porque a alma é quem está conduzindo as coisas. Esses são os resultados da alma. Você está cansado talvez de fazer diferente e mesmo assim obter os mesmos resultados. Eu já tentei aquilo, deu a mesma coisa. Eu já tentei aquilo outro, deu na mesma coisa. Mas eu já tentei aquilo outro e deu na mesma coisa. Isso são motivos, são sinais de que a alma ainda está conduzindo as coisas. Mas a Bíblia está nos dizendo ali no versículo que lemos que nós precisamos deixar o passado para trás e aprender a viver as coisas novas que Deus tem para nós. E a única maneira de fazer isso é recebendo, é estando em Cristo Jesus. É recebendo aquele que pode transformar a nossa natureza, pode nos transformar de homens naturais, carnais, almáticos, em pessoas espirituais. Sabe, nós podemos deixar o passado ser guiados pela alma e Jesus Cristo pode nos dar uma vida nova, guiada pelo Espírito.
Jesus Cristo pode nos dar uma vida nova, guiada pelo Espírito. A única pessoa que pode nos dar uma vida nova chama-se Jesus Cristo. E se você quer essa vida nova, a única coisa que você precisa é crer em seu coração de que é Jesus Cristo quem te dá essa vida nova. É Jesus Cristo quem te dá essa vida nova. E aí você para de ser guiado pela alma e passa a ser guiado pelo Espírito. Para uma vida que traz paz, alegria, abundância, felicidade, bênçãos ilimitadas. E por isso eu gostaria de oportunizar isso a todos vocês que estão aqui, estão nos escutando pela internet, estão em algum lugar ouvindo essa mensagem. Se você quer deixar o seu passado para trás e viver uma vida nova que apenas Jesus Cristo pode te dar, você quer receber a Jesus Cristo na sua vida, faça um sinal com a sua mão. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer uma oração com você que recebe hoje essa nova vida através de Jesus Cristo. Existe alguém no nosso meio que quer que eu faça essa oração com você? Basta fazer um sinal com a sua mão. Eu estou vendo a sua mão lá atrás. Deus abençoe você. Lá atrás também eu vi você. Deus abençoe você. Mais alguém? Não deixe essa oportunidade passar. Os resultados que você teve até hoje, você pensa, não era o que eu queria para a minha vida. Eu quero essa nova vida em Cristo Jesus. Aproveite esse momento, levante a sua mão. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza de que assim como a minha, e assim de como muitos aqui já mudou, a sua vida também pode mudar. Existe mais alguém que quer fazer essa oração comigo? Eu vejo mais uma mão lá. Deus abençoe você. Existe mais alguém? Eu declaro que você é livre e liberto para tomar essa decisão agora em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir mais uma gentileza a vocês que levantaram as suas mãos. Eu sei que talvez você tenha vindo acompanhado de alguém. Você poderia sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos dar um abraço em você e poder fazer essa oração com você aqui, olhando você nos seus olhos. Pode ser? Se a pessoa da igreja, se você veio com alguém da igreja, se você está com um amigo seu, essa pessoa pode vir com você, você não precisa vir sozinho. Amém. Eu quero fazer uma oração. E se vocês que vieram aqui à frente pudessem repetir a oração comigo, façam assim das minhas palavras as suas palavras. Nós vamos falar com Deus agora. Em que sentido? Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero esse novo começo. Eu quero deixar o meu passado para trás. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Essa vida no Espírito. Pode ser? Então, se vocês puderem fechar seus olhos, fiquem à vontade. Repitam assim comigo. Deus, obrigado por seu Filho, Jesus Cristo, que veio em carne, morreu na cruz e ressuscitou para me salvar. Eu hoje recebo o perdão dos meus pecados. Eu libero perdão sobre todos aqueles que me ofenderam. Eu rejeito a Satanás, seus demônios e tudo de ruim eu coloco no passado. Em nome de Jesus, eu hoje recebo o Santo Espírito de Deus como meu guia, como meu consolador, porque hoje eu sei que eu sou salvo, que eu estou salvo. Amém. Aleluia. Se vocês puderem ficar de costas para mim, virar de frente para a igreja, eles querem dizer assim: sejam bem-vindos à família de Deus. Nós amamos cada um de vocês.
Amém. Aleluia. Somente a mente de Cristo é capaz de receber as verdades espirituais. Somente a mente de Cristo é capaz de receber as verdades espirituais. Nós somos seres espirituais e nós vamos viver as promessas de Deus sobre a nossa igreja, sobre a vida de cada um aqui, sobre Curitiba, sobre a nossa nação. Nós vamos viver as promessas de Deus a nosso respeito. Continuem abençoados. Nada vai me separar, ao teu lado quero estar. Me aceitas como sou e me faz viver de novo. Eu pertenço ao teu amor, está comigo aonde for. E mais alto quero ir e viverei pra sempre em ti. E me faz viver de novo. Eu pertenço ao teu amor, está comigo aonde for. E mais alto quero ir e viverei pra sempre em ti. E viverei pra sempre em ti. Te sigo, teu coração é meu. Eu vivo, meu coração é teu. Vou viver você. Vou viver você. Pra sempre em ti. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem
A mesma, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom